Fala família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. E nesse vídeo de hoje vamos falar sobre dois assuntos. O primeiro é mandar um recado aí para o presidente Jair Bolsonaro, que mais uma vez abriu a boca para falar bobagem sobre o Vasco da Gama. Tem coisa mais séria para ele se preocupar, inclusive com o clube dele de coração, que não é o Vasco, e outras coisas mais importantes, como por exemplo o cenário do Brasil em relação à Covid. E ele não para falar bobagem sobre o Vasco. A gente vai dar um recadinho para ele aí, para ele se atualizar sobre o que ele está falando. Vamos falar também sobre a situação de Germancano, que está adaptado ao Rio de Janeiro, está adaptado ao Vasco da Gama, está em paixão total com a torcida vascaína, mas tem aí clubes e torcedores rivais de olho na situação do argentino. O contrato vence agora em dezembro de 2021 e agora no mês de junho ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair de graça. Vamos ver o que disse Germancano, vamos ver o que nos aguarda nesses próximos meses aí entre Vasco e Germancano, beleza? Antes de tudo, quero te pedir, se gostar do vídeo, deixa o like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa aí o sininho de notificações para que o YouTube possa te avisar sempre que a gente colocar um vídeo novo. E se quiser ajudar ainda mais o canal, você pode se tornar membro. Aqui no botãozinho Seja Membro. Não tem como se tornar membro, quer ajudar de alguma outra forma? Tá aí passando na tua tela o Pix do canal, beleza? Vinheta chegando, eu te encontro depois dela. Para começar o vídeo de hoje, vamos falar sobre mais uma bobagem que o presidente Jair Bolsonaro abre a boca para falar. Dessa vez não tem o que fazer, ele vai falar mal do Vasco mais uma vez, né? O presidente foi cobrar o jogador Felipe Melo, com quem tem relação, sobre o vice-campeonato paulista, né? O Palmeiras, que já foi vice-campeão paulista, foi vice-campeão da Supercopa, foi vice-campeão da Recopa. E aí o presidente Jair Bolsonaro então foi cobrar o Felipe Melo sobre essa situação. O Palmeiras foi trivice, já reclamei com o Felipe Melo. Pô, tá no mesmo caminho do Vasco, dá um jeito aí, trivice é sacanagem. Além disso, falou o seguinte: vamos agora, para a gente ficar bem com a torcida, ser campeão brasileiro da Libertadores e da Copa do Brasil. Vai sobrar nada pro Flamengo não. O Flamengo já foi campeão carioca. O Vascão comemorou uma vitória sobre o Botafogo nos pênaltis, já ganharam tudo que tinha que ganhar, falou Jair Bolsonaro. Só abre a boca para falar besteira, né? Porque se você pegar o ranking de vice-campeonatos, o Vasco não lidera essa estatística. O Rica Perrone colocou uma pesquisa aonde quem lidera essa pesquisa de vice-campeonatos é o Flamengo, com 38 vice-campeonatos, seguido do Cruzeiro, logo em terceiro o Vasco, São Paulo, Atlético Mineiro e Palmeiras com 35. Palmeiras, inclusive, é o sexto colocado nessa condição, segundo estatísticas do Rica, né? Outros sites trazem pesquisas através de pontuações envolvendo as principais competições do Brasil, né? E do continente sul-americano. Por exemplo, o site RCB, que é o ranking de clubes brasileiros, traz uma pesquisa aí apontando critérios de pontuação. O Cruzeiro, por exemplo, lidera essas estatísticas com 143 pontos, seguido do Santos. São Paulo em terceiro, Palmeiras em quarto, quinto o Grêmio, Internacional em sexto, sétimo Flamengo, oitavo é o Vasco da Gama. Tem outros sites também que trazem a pesquisa já envolvendo estaduais, né? E aí, o ranking é liderado, por exemplo, na pesquisa feita pelo 90 Minutos, é liderado pelo Atlético Mineiro com 48 vices, seguido do São Paulo com 46, Paysandu com 45, Flamengo e Cruzeiro na quarta colocação. Mas sabe quem é vice realmente? E até agora esse presidente aí não conseguiu reverter o quadro, é o Brasil. O Brasil é vice no ranking de mortes por Covid no mundo. É o segundo colocado com mais de 400 mil mortes, só perde para os Estados Unidos. Então, presidente, está na hora de você cuidar do que é mais importante. Cuide do país. Sem país não há futebol. Ao invés de ficar falando bobagem, cobrando coisas imbecis como essa, e citando coisas que não deve, procure se colocar no seu papel de presidente e tirar o Brasil dessa segunda colocação. Afastar o Brasil desses primeiros colocados do ranking. Beleza? Vamos agora falar sobre a situação
de Germancano, que é o que importa nesse vídeo de hoje, né? Germancano tem contrato com o Vasco até dezembro de 2021 e é o principal jogador do elenco vascaíno desde que chegou ao Vasco, né? O jogador tem aí 61 jogos e 31 gols marcados. É uma marca realmente que já coloca o Germancano nas principais prateleiras aí de artilheiros do Brasil, né? Não à toa, o Germancano fez uma temporada interessante no passado, mesmo o Vasco sendo rebaixado, foi o artilheiro do time na competição, no ano também, e Germancano despertou então interesse de clubes e torcedores dos clubes, né? Germancano, por exemplo, vem sendo aí alvo de torcedores do Corinthians, que tem pedido aí o Germancano à diretoria do Alvinegro, né? Querendo inclusive ali a contratação do argentino. O Palmeiras, por exemplo, os torcedores palmeirenses estão querendo aí empurrar o Davidson, que é vascaíno e já se declarou vascaíno, né? Para que o Palmeiras troque o Davidson, já que não vai ser utilizado pelo técnico português, para uma troca com o Germancano, né? O Atlético Mineiro, por exemplo, também está de olho nessa situação. Teria tentado o Cano ano passado, não deu certo, e aí continua buscando aí reforçar o seu ataque, e Germancano e Gilberto do Bahia são alvos aí para quem sabe fechar o elenco atleticano. Mas a verdade é que o Germancano deu uma entrevista ao portal GE falando sobre essa situação que vive com o Vasco da Gama. O jogador chegou ao Vasco da Gama, foi recebido no aeroporto com festa, né? Foi recebido ali de forma calorada pela torcida vascaína, que ali então começou a estabelecer uma relação de amor com o argentino, né? Então ali logo depois em campo o argentino retribuiu, marcando vários gols importantes, né, para o Vasco da Gama. Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Carioca. O jogador não passa batido, né? E está adaptado ao Rio de Janeiro. O jogador inclusive está feliz no Rio de Janeiro, está feliz no Vasco da Gama, se identificou com a nossa marca, com a nossa instituição, e a renovação está por conta da instituição, né? O Vasco da Gama pretende renovar com o Germancano, mas isso vai depender do acesso do Vasco para a Série A do ano que vem, porque por questões financeiras o Vasco da Gama não consegue então oferecer um salário maior para o argentino. Eu acho que o Vasco tem que se esforçar sim, está na hora da diretoria começar a discutir essa renovação. Germancano pode assinar um pré-contrato já nesse mês de junho com qualquer clube, e isso não é bom. Principal jogador do Vasco, Germancano, para mim, na minha opinião, deveria se aposentar no Vasco. O jogador já tem 33 anos, poderia aí o Vasco da Gama oferecer um contrato de mais 2 ou 3 anos para que o jogador fique no Brasil, no Vasco, já que está identificado, já que está adaptado ao Gigante da Colina. Essa é a minha opinião. Germancano falou em entrevista ao GE sobre a situação de ficar no Vasco da Gama, né? A gente vai tentar colocar na sua tela aí a mensagem que o Germancano falou em relação à renovação com o Vasco, né? O Germancano falou o seguinte: o que tem de ser vai ser, essa decisão quem vai tomar é a instituição. Vou trabalhar para render dentro de campo. Minha intenção foi sempre ficar. Sempre disse que sou um homem honesto e responsável com tudo que digo. Nunca penso mais à frente, eu penso no dia a dia em dar o melhor para o Vasco e ser profissional. Está nas mãos do Vasco. Senhor Alexandre Pássaro, não deixe essa situação avançar. Renove com o Germancano para que tudo transcorra de forma tranquila e que o argentino possa ficar em casa, já que o argentino se sente em casa no Vasco da Gama. Não é inadmissível que o Vasco permita essas especulações. Renova logo, quebra essa possibilidade de se pensar em um outro clube aqui no Brasil, já que o Germancano não pensa em sair do Vasco, né? Esse é o vídeo de hoje. Se você gostar, deixe seu like, deixe sua opinião, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. É gratuito, não paga nada. Ativa aí o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que a gente subir um vídeo novo. E também compartilha, leva esse vídeo aqui nos grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram. Enfim, nos ajude, beleza? A gente vai ficando por aqui. Fique na paz, fica com Deus e até mais.